Olá! Nesta aula você vai me acompanhar em um retorno teórico com o objetivo de articular as teorias da psicologia. A psicologia é dividida em escolas, para entender suas formas de estudo sobre a aprendizagem. Dentre as muitas teorias e concepções sobre a aprendizagem, pode-se dizer que todas elas tentam elucidar o funcionamento da mente humana na sua relação com os processos de aprendizagem. E mais uma vez vou destacar para você a importância de que se respeite todas as teorias sérias da psicologia, porque não é possível se fechar e afirmar que só uma delas é correta. Todas trazem contribuições importantes, ao mesmo tempo em que nenhuma delas é onipotente. Com isso, também não proponho que se faça um ecletismo, uma salada, porque isso também traria um empobrecimento significativo. Mas proponho que você conheça cada uma delas sem preconceito, para então se identificar com a que julgar ter mais afinidade, habilidade e compreensão. Veja! A escola da psicologia cognitiva estuda as percepções dos indivíduos, como eles aprendem, como retêm informações e lembranças e como representam as informações que a vida lhes apresenta. Então, perceba que esta escola da psicologia tem uma abordagem direcionada à informação, ao cognitivo do indivíduo, que se manifesta e se desenvolve pelas memórias sensorial, permanente e operacional. Está ligada com a percepção das sensações que o indivíduo acumula ao longo de sua existência. A psicologia cognitiva pode ser relacionada aos estudos da inteligência humana, à inteligência artificial, à construção de conceitos, à representação do conhecimento, a atenção, percepção auditiva e visual, o reconhecimento de modelos, a memória, o raciocínio, a criatividade, a linguagem, resolução de problemas e a ciência da computação. Portanto, a psicologia cognitiva estuda a cognição e os processos mentais que estão por detrás do comportamento, e por isso é uma das disciplinas da ciência cognitiva. Tomando o que Margaret Matlin nos diz no seu livro Psicologia Cognitiva de 2004, você pode definir cognição como a capacidade para armazenar, transformar e aplicar o conhecimento, sendo que um amplo leque de processos mentais. A psicologia cognitiva é um dos mais recentes caminhos da investigação em psicologia. Ela surgiu como uma alternativa, já que a fisiologia não alcançava os níveis superiores do comportamento, e o behaviorismo não colocava sob o foco de sua análise os processos cognitivos, vistos que esses eram apenas um comportamento dentre vários. Para você entender mais resumidamente, o paradigma dominante da psicologia cognitiva foi comparar o processamento de informações e os processos mentais ao software a ser executado num computador, que no nosso caso seria o cérebro. As teorias do processamento de uma informação têm como base noções como entrada, representação, computação ou processamento e as saídas. A psicologia cognitiva contribuiu bastante para o entendimento da aprendizagem. Behaviorismo, em inglês, vem de behavior, que quer dizer comportamento, conduta. Então, comportamentalismo é a análise do comportamento. Também chamado de psicologia objetiva, que é o conjunto das teorias psicológicas que postulam o comportamento como único, ou ao menos mais desejável, objeto de estudo da psicologia. A psicologia comportamental propõe que a observação do comportamento seja mais objetiva, tanto humano quanto animal, dando atenção aos comportamentos observáveis através de estímulos e respostas, não fazendo uso do método de introspecção. Pavlov, que nasceu em 1849 e morreu em 1936, foi um fisiologista russo que chegou a ser premiado com o Nobel de Medicina em 1904 por suas descobertas sobre os processos digestivos de animais e, no entanto, veio a entrar para a história por sua pesquisa em um campo que se apresentou a ele quase que por acaso: o papel do condicionamento na psicologia do comportamento, o reflexo condicionado. Ele fez a seguinte experiência e percebeu que cada vez que o animal escutava um determinado som e recebia o alimento,
Depois, ele fez isso com o cachorro. Depois, somente com o estímulo do som, do barulho, ele já salivava, ou seja, ele já associava, ele condicionava que viria a comida. E foi esse que foi a grande descoberta dele. Foi importante para a psicologia comportamental também o Skinner. Ele conduziu trabalhos pioneiros em psicologia experimental e foi propositor do behaviorismo radical, que é a abordagem que busca entender o comportamento em função das inter-relações entre história filogenética e o ambiente do indivíduo, ou seja, o condicionamento operante. O comportamento geralmente é definido por meio das unidades analíticas de resposta e estímulos investigados, pelos métodos utilizados pela ciência natural chamada análise do comportamento. Historicamente, a observação e descrição do comportamento fez oposição ao uso do método de introspecção. A contribuição da psicologia comportamental para o entendimento da aprendizagem, além do estímulo e resposta, passa pela questão da motivação e dos reforços positivos de determinados comportamentos. Gestalt, palavra alemã sem tradução exata em português, refere-se a um processo de dar forma, de configurar o que é exposto ao olhar, o que é colocado diante dos olhos. De acordo com a teoria gestáltica, não se pode ter conhecimento do todo por meio das suas partes, pois o todo é maior do que a soma de suas partes. A mais B não é simplesmente A mais B, mas sim um terceiro elemento, C, que possui características próprias. As letras R, O, S, A não constituem apenas uma palavra em nossas mentes, evocam a imagem de uma flor, seu cheiro e simbolismo, propriedades não exatamente relacionadas às letras. A Gestalt, ou psicologia da forma, surgiu como uma filosofia de que o pensamento não estaria preso apenas no objeto, mas em todas as formas que ele representa. Fritz Perls criou a Gestalt terapia, que tem como fundamento as tendências natas do ser humano e irão se adaptar com harmonia ao ambiente que o sujeito está inserido. Você deve perceber que nesta teoria o cérebro incorpora as imagens, percebe as ideias e interpreta os acontecimentos através do todo e não das partes que o formam. Como contribuição para o entendimento da aprendizagem, você pode considerar que o conhecimento dos objetos se faz por meio dos processos de percepção do cérebro que foram elaboradas as leis da Gestalt. As leis da Gestalt são semelhança, proximidade, continuidade e fechamento. Esses princípios que regem a Gestalt são diferenciados dependendo da sua intensidade, o que faz com que a percepção possa ser diferente para cada um. Uma das características principais dessa escola de psicologia são a figura e o fundo. Dependendo de como você foca na figura ou no fundo, pode haver uma distorção do que a figura representa, percebendo o todo da figura não como um objeto isolado. Este contraste entre figura e fundo é o que é destacado pela teoria da Gestalt, e um exemplo é o vaso de Rubin. O vaso de Rubin é parte de um conjunto de ilusões de ótica desenvolvido pelo psicólogo dinamarquês Edgar Rubin. Ele é um exemplo de figura e fundo muito usado pela Gestalt. Observe que se você focar na figura, é visível a silhueta de um vaso, e se você focar no fundo, a silhueta do perfil de duas faces humanas. Em geral, o observador percebe apenas uma delas, e somente após algum tempo ou através de algum estímulo que acaba percebendo a segunda. Interessante, não? As pesquisas baseadas na Gestalt enfatizaram que não só a percepção humana, mas também nossas formas de pensar e agir funcionam com frequência de acordo com os pressupostos da Gestalt. Se você tiver interesse em uma literatura leve sobre o assunto, indico a revista Mente e Cérebro, número 179, nas páginas 88 a 93, da editora Dueto.
Continuaremos a tratar sobre as teorias da psicologia e suas contribuições no entendimento dos processos da aprendizagem. Até!